Bom, sejam todos bem-vindos aí à mentoria oficial e comercial da Responda-me. Toda semana a gente faz uma mentoria voltada a uma pauta específica. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre vendas. Na próxima semana tem outros participantes que vão estar presentes também. Então, vale acompanhar sempre no grupo, tá? Essas notícias. Hoje, basicamente, até para poder me apresentar aqui, eu me chamo Júlio Reis. Eu faço parte do comercial da Responda-me. E hoje eu vou abordar aqui 4 temas em específico, e é modelos de ganhos, método de prospecção, script, ação imediata, colocando um quinto bônus ali, o nicho ideal, qual que é o segmento ideal para se prospectar. Então, para quem está iniciando, esse bônus aqui vai fazer total diferença, para quem está tendo um primeiro contato. Tá? Então, assim, hoje a Responda ela traz muita flexibilidade em modelos de ganho. Porque hoje a gente tem 3 tipos de perfil de pessoas que operam dentro da nossa plataforma. O primeiro perfil é o perfil de indicador. É aquela pessoa que não quer responsabilidade, ela não quer realmente construir ali um pitch de venda ou o serviço de gestão, de configuração da conta, ele só quer indicar realmente. Então, o primeiro perfil é o de indicador. O segundo é o de vendedor. É aquela pessoa que muitas das vezes ela busca as oportunidades. Não necessariamente o vendedor ele é um gestor. Na maioria das vezes o vendedor ele entende também a criar conexões dentro da comunidade com outros gestores para revender esses serviços. Eu, por exemplo, estou dentro do perfil de vendedor. Hoje eu, Júlio, por mais que consigo configurar uma máquina, muitas das vezes eu faço isso com o cliente, eu sempre prefiro contactar nossos parceiros e revender o serviço deles, colocando a minha margem de lucro em cima. Então, por exemplo, a gente tem parceiro que vende a prestação de serviço de implantação ali em torno de R$ 1.000. Eu ofereço por 1.500 para o cliente e aí eu tiro a minha margem de lucro, enfim, esse é um exemplo. E tem o terceiro perfil, que, na minha opinião, é o perfil que mais ganha hoje, é o perfil de gestor. Porque o perfil de gestor, o céu é o limite. Igual a gente estava conversando agora há pouco com o Clayton, que é um novo parceiro que está entrando, ele tem projetos variáveis. Isso tudo vai depender da complexidade do projeto. Então, hoje a Responda-me é uma plataforma que atende desde um hospital até uma barraquinha de hot dog, do pequeno ao médio empresário. E assim, quando é um serviço mais complexo, você pode estar ali fazendo uma integração com valor agregado maior. Então, vão ter casos que clientes só querem um agente de IA para o WhatsApp, outros ele quer que verifique estoque, que consulte produto, que vá até o CRM. Então, a partir daí, começa a ter mais volatilidade no valor final. Mas, normalmente, gira em torno de R$ 750 a R$ 1.500 a prestação de serviço mais básica ali de configuração da inteligência artificial. Então, esses 3 perfis hoje, eles possuem muita sinergia. Por quê? Existe também, vamos colocar um quarto elemento, um quarto perfil, que é o híbrido. É aquele que ele faz a captação, ele faz a venda e faz a configuração. Esse perfil híbrido hoje, ele é uma pessoa que ele consegue ter uma boa receita mensal, mas não tanto volume. Então, normalmente, um gestor, ele consegue atender ali simultaneamente até 10 contas. Quando é um profissional híbrido, que ele faz a venda e a configuração, ele acaba se limitando ali para 3 a 5 contas no máximo, né? Isso eu falo por questão de tempo e dedicação. Mas ambos podem escalar isso com mais pessoas. Então, é válido a gente utilizar essa comunidade que a gente tem de grupo de parceiros para poder se conhecer, para poder conhecer outros profissionais que complementam ali o que você entrega hoje. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar minha tela. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o que é esse perfil, como prospectar, como abordar. Obviamente, essa reunião, ela é uma reunião que vai ser mais resumida. Depois, fazendo sentido, a gente pode também
esticar para uma segunda mentoria para abordar tipos de abordagens diferentes. Porque hoje, quando se trata de uma prospecção, de ir atrás de um cliente, a gente pode utilizar vários meios. Mas os principais são ligação, contato físico e mensagem no WhatsApp. E quando eu falo mensagem no WhatsApp, o direct do Instagram, hoje em dia, ele se enquadra muito bem também. Que seria as mensagens, que seria você abordar e mandar realmente um contexto ali, seja para um cliente novo, seja para alguém que está fazendo parte da sua rede de contatos, um amigo próximo. E aí tudo vai depender da sua estratégia, e é isso que a gente vai falar um pouco sobre aqui na minha tela. Vejam se vocês estão conseguindo visualizar, pessoal. Tá aparecendo a tela aí para todo mundo? Sim, tudo certo. Bom, show de bola. Deixa eu ver aqui. Então eu montei esse fluxograma para que a gente possa visualizar como que funciona cada formato. No final dessa reunião eu vou compartilhar com vocês esse slide, esse Miro, tá? Que é um fluxograma. Tá aparecendo o fluxograma aí para vocês, né? Sim, sim. Show de bola. Então, como eu estava dizendo, pessoal, aqui a gente tem os 3 perfis de pessoa. Hoje, a comissão máxima da Responda-me, que ela consegue disponibilizar para quem faz parte desse grupo, é de 22%. Então, hoje, a comissão máxima que existe dentro da corporação é de 22%. E essa comissão ela pode ser distribuída de diversas maneiras. Existem estratégias que são a representação comercial, que são profissionais que detêm a tecnologia. Existem profissionais que eles realmente só indicam e revendem essa plataforma. Existem outros profissionais que preferem dar um desconto ao seu cliente. Então, tudo isso pode impactar variando ali dessa comissão. Então, por exemplo, eu, Júlio, tenho 22%. Se eu quero dar 10% de comissão para o meu cliente, logo eu vou receber 12% de comissão, porque o limite que tem de distribuição é 22% pela corporação, certo? Hoje, desses 3 modelos, aqui o indicador, ele só indica o contato. Ele pode ganhar de 5% a 10%. E por que aqui está de 10% a 22%, de 5% a 10%? Porque à medida que você vai indicando mais empresas, você consegue aumentar essa porcentagem. Então, como vendedor, ela se inicia em 10%, mas a partir de 2 clientes ativos ou 2 clientes fechados, você já consegue ali estar conseguindo maximizar esses 10%. E esse valor, ele é recorrente, ou seja, todo mês aquela assinatura vai ser representada direto para sua carteira, trazendo ali uma recorrência. Mais à frente eu vou falar sobre alguns números. Então, o que o indicador ele faz? Ele não tem nada na operação. O comercial ele é feito pela empresa. Então, normalmente o indicador, existem alguns parceiros hoje que faz network dentro do grupo. Então, o próprio Lucas Guimarães, que está presente aqui na nossa reunião, já começou a receber algumas indicações, dentre outros parceiros, não só direto para a corporação. Porque isso que vocês estão construindo aqui é um ponto de conexão, é um ponto de contato. Então, todo mundo que está presente aqui, a maior parte de vocês possuem uma outra empresa ou possuem um outro produto. E entende que a inteligência artificial pode ser uma esteira para poder conectar isso com mais soluções. Então, por isso que é muito importante, além dessas reuniões que acontecem semanal, vocês interagirem entre vocês para se conhecerem melhor. Entender o que cada um faz aqui. Porque assim, pessoal, no final do dia, ninguém vai saber o que você vende. Então, naturalmente, não tem como alguém indicar o seu serviço se ela não sabe o que você faz. E o que mata o vendedor, o que mata a pessoa que faz prospecção, que faz venda ativa, é ela não estar vendendo todos os dias. Então, para que você consiga estar exposto a essas oportunidades, você precisa estar vendendo todos os dias. Seja
avisando os seus familiares o que você faz. Quem nunca recebeu aquela pergunta, o que você faz? Afinal, o que você faz é algo que muda o jogo. Porque aquela percepção de valor, aquela resposta que você vai dar, é o que vai gerar autoridade. E é ali que a pessoa vai conseguir ter uma percepção de valor sobre o que você entrega, para saber se pode ou não indicar o seu serviço. Então, naturalmente, se você não fala para as pessoas o que você faz, o que você resolve, não tem como elas saberem quem é você, não tem como elas te indicar. Então é por isso que eu digo, o mais importante, antes de vocês saírem vendendo para grandes corporações, saírem conectando com grandes marcas, é aquecer o seu próprio ciclo. É o que a gente chama de crescimento aspiral. Você começa com pessoas próximas, aquece seu script, vai para o campo de batalha. Obviamente, isso se encaixa mais para quem está iniciando. Né? E, naturalmente, você vai conseguindo ter uma captação maior. Hoje, quem indica, ele não tem preocupação com comercial, então é perfeito para quem é tímido, para quem é iniciante, para quem quer ter uma renda extra, mas não quer ter preocupação nenhuma. Já o vendedor, ele faz a apresentação, ele tira dúvidas, ele fecha o contrato, ele revende outros planos, então ele entende durante a negociação qual a necessidade do cliente para poder oferecer um serviço melhor para ele. E além disso, dentro dessa estrutura, dessa apresentação, naturalmente o vendedor também faz um pitch de venda de um serviço de um gestor. Porque esse serviço hoje, ele é opcional. Hoje a nossa plataforma, ela contempla templates que já são pré-moldados ali para determinados segmentos, como academia, clínica de estética, enfim, dentre outros, escritório de contabilidade. Mas a maior parte dos clientes hoje, a grande maioria, eles preferem que alguém, durante 30 a 90 dias, façam essa configuração e depois eles podem ficar despreocupados. Então, o vendedor, durante essa apresentação, ele entende a necessidade do cliente. Isso que é uma venda consultiva. Não é sobre você entregar um self-service de planos. É entender, poxa, eu entendo que esse meu cliente, o que é mais importante para ele é a agenda. Já o outro, o que é mais importante para ele é a inteligência artificial. Então, você entendendo qual a necessidade, você consegue construir uma oferta que faça sentido. Construir uma carteira ali junto com aquele cliente. E qual que é o benefício disso tudo? A renda previsível. Então, além de você ter ali opções de vender serviço de gestão, serviço de implantação, você também tem a recorrência da assinatura da plataforma, que é onde vem ali a cereja do bolo. E isso faz com que você consiga ter um vínculo de praticamente de sociedade realmente com a corporação. Porque a gente falando do limite ali de 22% é praticamente 1/4 do faturamento líquido para você. Então faz total sentido aqui se aprofundar mais nisso. E o gestor é ele quem configura a IA, é ele quem monta as instruções, as automações, os treinamentos. E o ticket médio pode variar de 750 a 3 mil reais. Isso tudo vai depender de como será entregue o serviço de gestão. Qual que é a diferença de um serviço de R$ 1.000 para R$ 3.000? Normalmente, o que divide entre um serviço e outro é o quão de valor o vendedor vai agregar, que é o principal. Tem clientes que pagam 5 mil, tem clientes que pagam R$ 1.000 pelo mesmo serviço. O que muda é o pitch, o valor agregado, a necessidade do cliente, enfim. Isso aqui, quem é vendedor sabe tirar de letra. Mas, quando se trata de uma integração com uma outra plataforma, como, por exemplo, um RD Station, um CRM, um RP para controle de estoque, esse valor pode variar, porque o gestor ele precisa entender qual que é o outro sistema, qual que é a API desse outro sistema, ou seja, a linguagem dela liberada ali para poder integrar com a nossa inteligência artificial.
Não que esse seja um serviço tão complexo, mas muitas plataformas, elas têm a API limitada, é um serviço que você precisa entrar em contato. Então, o gestor, ele faz tudo isso. E aí, obviamente, por ter um tempo maior de produção, isso impacta ali no ticket médio final. Aumenta a margem, aumenta o LTV também. Então, por exemplo, eu sou um vendedor que, na maior parte das vezes que eu vendo um serviço de inteligência artificial, eu não vendo sem um trabalho de gestão. Porque eu sei que ele tendo um trabalho de gestão, na maioria das vezes ele vai ter um LTV maior. Porque não corre o risco dele configurar a IA de forma errada, não corre o risco dele instruir ali de maneira que não tem um prompt correto. E aí a pessoa, obviamente, acaba não evitando frustração. Eu coloquei algumas metas aqui que isso pode variar e depois eu vou passar mais a fundo isso com vocês, tá? Bom, até aqui, pessoal, eu separei também alguns indicadores. Então, hoje a plataforma, a gente tem desde o plano, que é o Monte Seu Plano, que tem a Lume ali com algumas limitações de instruções, e tem também o plano Legado, que não tem limitação nenhuma de instrução. O plano Lume, ele começa ali a partir de R$ 280. Então, eu fiz uma simulação aqui de R$ 299 por mês. Mas, o plano Legado, que é de 899, tem um valor agregado muito maior. Então, isso aqui é mais um exemplo para ter uma média ali de quanto que pode ganhar. Levando em consideração aqui o indicador, aquela pessoa que só indica, que é só enviar o contato, não tem responsabilidade alguma, 10 indicações gera em torno ali de 299, de 149 a R$ 299 por mês. 20 indicações já gera em torno de 299 a R$ 598 por mês. Quanto ao vendedor, uma comissão de 22%, 10 clientes ele consegue estar fazendo 658 por mês. Isso podendo escalar até 50 clientes ali, que começa 14.950 por mês. Tudo isso vai depender, pessoal, do seu esforço. O quão você está disposto a captar um cliente. Por exemplo, eu tenho um caso recente aqui de um cliente que eu vendi um usuário. Ele gostou tanto da plataforma que ele foi contratando um usuário para cada setor. Então, hoje com ele eu tenho uma inteligência artificial que faz atendimento de vendas, uma que faz RH, a parte de recrutamento, uma que tira dúvida dos colaboradores de determinado setor, um que tira dúvidas do cliente, atendimento ao cliente, suporte. Então, só aqui já foram 4 usuários que eu vendi para o mesmo cliente. Fora as indicações, fora outros meios. Então, esse valor ele pode aumentar de forma muito exponencial com o mesmo cliente. Basta saber trabalhá-lo. Quanto ao gestor por projeto, a gente pode variar aí de um ticket de uma margem de lucro altíssima. Um exemplo realista aqui é, por exemplo, atendendo 4 projetos por mês, um gestor pode estar ganhando R$ 14.000. Então, você vê que o gestor hoje ele tem uma margem de lucro muito interessante para implementar. Tá? Bom, até aqui, pessoal, hoje é uma dinâmica mais diferente, eu estou passando aqui o Mind Master, mas eu quero ouvir vocês também. Até aqui, deu para contextualizar bem? Ficou claro sobre essa parte de comissão, como que funciona cada uma das funções que trabalham aqui hoje junto conosco? E que o Lucas já respondeu ali. Show de bola. Se vocês fossem, você é a galera que já está interagindo no chat, se vocês fossem escolher um dos 3 modelos, colocar 4, né, podendo existir o híbrido ali, qual modelo vocês escolheriam? Vai respondendo aí que eu vou ler daqui a pouco. Bom, aqui agora eu vou falar com vocês sobre modos de abordagem. Eu gosto de usar esse método 251 da seguinte forma. Você precisa fazer, no mínimo,
2 abordagens por dia, 5 follow-ups por dia e 1 fechamento por semana. Isso tem que ser uma meta mínima que vocês vão colocar a partir de agora. O que seria essas 2 abordagens por dia? Ela pode partir desde um contato presencial, desde um disparo para uma pessoa que você nunca entrou em contato, uma empresa que você nunca chamou, que é uma prospecção fria. Então, dizer aqui que 2 abordagens por dia não tem como fazer, me desculpe, mas você está se auto-sabotando. Porque não é possível que você, no momento que esteja tomando um café ou qualquer janela do seu dia, não consiga enviar 2 mensagens. Então, para que você consiga vender inteligência artificial todos os dias, isso precisa se tornar uma rotina na sua vida. 2 abordagens por dia. Então, começando por ela. O que significa isso? Muitas vezes a gente passa despercebido a essas oportunidades. Então, essas abordagens podem ser desde uma empresa que você identificou potencial, como, por exemplo, recentemente eu entrei em contato com a Natus Pharma, aqui da minha cidade, uma unidade aqui da minha cidade, e assim, eles demoraram pelo menos 4 horas para me responder. E como eu sei que é um lugar que eles fazem delivery do remédio, eu optei por esperar, mas demoraram tanto que eu acabei comprando no iFood. E olha só, nesse exato momento, eu entrei em contato com a Natus Pharma, entrei em contato com a gerente, mostrei para ela a experiência que eu tive no WhatsApp, e nisso ela começou a se abrir comigo, falando que ela cuidava de 2 unidades, que está muito difícil, que eu não sou a primeira pessoa que reclama disso. E em nenhum momento dessa abordagem eu falei sobre inteligência artificial. Só de eu poder mostrar que eu estava tendo um problema com atendimento, a pessoa já se abriu comigo. E aí sim, eu vim e trouxe uma solução. E aí sim, eu trouxe aquela velha proposta que diz assim: bom, eu consigo resolver o seu problema, eu consigo te ajudar. Então, essa abordagem, antes de tudo, você precisa entender esses 5 passos. Qual que é a abertura que você consegue com essa empresa? Qual que é a dor que essa empresa tem? Qual que é a solução que você oferece? E a prova que essa solução vai resolver realmente o problema daquela pessoa que você está abordando. Então, hoje, a gente tem diversas estratégias, mas uma que funciona muito é disparo para mensagens no WhatsApp e direct. Isso é fatal. Obviamente que o presencial também tem muita força, mas para você poder escalar sem fronteira, o WhatsApp é fatal. Follow-up. O que é o follow-up? Follow-up nada mais, nada menos que é você recuperar um contato que você já tem feito antes. Seja de uma pessoa que demonstrou interesse ou uma pessoa que ficou de te responder, te deixou vamos falar assim, no vácuo, sem resposta. Então você precisa usar algumas frases, como por exemplo, o que houve? Recebeu minha mensagem? Conseguiu um horário agora? Quer que eu te mostre? Então, são alguns gatilhos ali que você precisa usar de follow-up para resgatar a atenção daquele cliente. E a meta mínima aqui, 1 fechamento por dia, é super tangível, para que a gente consiga alcançar aqueles números que foi mostrado anteriormente. Então, assim, pessoal, usar esse método não é só aqui você mandar um disparozinho, é rotina. Coloca isso como um processo, como um padrão no seu dia a dia, e eu tenho certeza que na próxima semana, quando a gente conversar novamente, a sua realidade já vai ser diferente. Não adianta você pegar também e ter uma sequência, trabalhar um dia full, disparar para 100 empresas, algo genérico, sem estratégia, e não ter resultado algum. Agora, se você tiver uma boa abordagem, um bom direcionamento, um bom follow-up, o fechamento é consequência. Então, isso aqui, vocês colocando em prática hoje, eu tenho certeza absoluta que já vai mudar o final do ano de vocês. Porque o pessoal está se preparando para 2026, mas a gente tem 2 meses pela frente ainda. E, historicamente, novembro e dezembro são os meses que mais vende.
Bom, aqui no script de venda eu trouxe para vocês aqui algumas situações. Depois eu vou compartilhar esse material, mas algumas mensagens prontas para que vocês consigam mandar ainda hoje, desde a abordagem até follow-up. Tá? Então depois, quando eu compartilhar esse material, vocês vão conseguir ter acesso a mensagens de abertura, a identificação de dor. Então, dentro desses roteiros, eu separei aqui para call de fechamento alguns passos importantes que vocês devem executar. Então, por exemplo, isso aqui é o ouro, tá? O que você precisa fazer numa primeira reunião de venda? Bom, eu mandei os disparos de mensagem, consegui marcar a reunião e essa reunião de fato vai acontecer. O maior erro de todo vendedor, é ele só falar. Ele só fala. Ele chega na reunião, ele não sabe o que o cliente quer, ele não sabe qual que é a dor, e ele não sabe como resolver o problema. Se ele fala, ele se mata. Porque às vezes ele está falando coisas que, além de não ser importante, é irrelevante. Então, uma pergunta fatal para você conseguir fazer um diagnóstico desse cliente. Por exemplo, uma pergunta direta que eu sempre uso. Olha, se você pudesse resolver um problema hoje do seu WhatsApp com inteligência artificial, qual problema seria? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para entender se hoje é um volume de mensagem que é o problema dele, se é a desorganização, se é agendamento. Então, o diagnóstico ele sempre começa com perguntas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, como hoje você atende quantas pessoas por dia no WhatsApp? Qual é o maior problema? Falta de resposta ou falta de organização? Quanto tempo você gasta respondendo todo mundo? Então, são algumas perguntas ali para vocês fazerem um diagnóstico. Depois desse diagnóstico, obviamente ele já vai ter te entregado a dor e você pode usar essa dor ao seu favor. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é, o seu problema não é falta de cliente, é o que você perde eles antes de responder. Por exemplo, quando eu vou fazer essa dor ser mais aparente para aquela pessoa que eu estou apresentando, eu gosto de usar alguns exemplos. E um exemplo muito bom que a maioria das pessoas vivem é o quê? Hoje, normalmente, quando alguém roda tráfego pago, roda anúncio, ou tem a sua empresa no Google Meu Negócio, nas redes sociais, de forma inevitável, seja orgânico ou pagando, você tem a sua empresa exposta 24 horas na internet. E a partir do momento que alguém demonstra interesse na sua empresa, seja clicando no seu perfil ou clicando no seu site, o próprio algoritmo do Google, do Meta, ele identifica que você demonstrou interesse naquele determinado assunto. Ao mandar mensagem no WhatsApp, ninguém te respondendo, você fecha e volta para a rede social. É natural que o algoritmo vai fazer o quê? Vai te colocar um monte de concorrente para você poder visualizar. Ou seja, se é uma clínica, se é um cliente que eu estou me reunindo, eu procuro trazer essa dor para ele. Eu falo, olha, se um cliente ele entrou em contato no seu WhatsApp para agendar um exame e ninguém respondeu, ao voltar para a rede social não vai faltar clínica oferecendo serviço. Porque o próprio algoritmo da rede social ela já faz isso de forma natural. Agora, se você responder esse cliente, a chance dele clicar nesse anúncio ou interagir com um anúncio parecido é muito menor. Porque ele sente que o problema dele já foi parcialmente resolvido. Então, entender a dor e enaltecer essa dor durante a reunião é de extrema importância. Por exemplo, agora uma outra dor que é muito comum. São psicólogos, são profissionais ali liberais, odonto, profissionais freelancers, autônomos, que essas pessoas normalmente, elas prestam o serviço e elas mesmas cuidam do WhatsApp. Então, o psicólogo, por exemplo, ele tem uma consulta pode durar 1 hora. Ele não tem como ele ficar respondendo no WhatsApp. E quando é uma clínica menor, normalmente ele faz tudo. Então, eu sempre mostro para ele o quanto ele pode otimizar de tempo com a IA já fazendo um pré-agendamento, fazendo uma triagem. Enfim,
são algumas dores aí que dá para poder bater muito forte em cima, tá? Principalmente na redução de custo e no controle do atendimento do WhatsApp. Toda empresa que tem interesse em contratar esse tipo de serviço, ela tem esse problema em comum. Ela quer reduzir custo e ela quer ter mais controle. Então, fica aí também esse incremento aí. Mostrar a solução. Então, só depois de ter feito um diagnóstico, só depois de você entender a dor, que aí você vai mostrar uma solução. Então, antes disso, esquece slide, esquece PDF, esquece apresentação comercial. É tete a tete, é diálogo. Então, depois que você passou por essas duas primeiras fases, aí sim é o momento de você mostrar uma solução. Como que eu faço para mostrar a solução hoje? Eu normalmente uso um gatilho e falo, olha, olha só, por exemplo, olha, Cleiton, você me falando sobre isso, eu tenho certeza do que você precisa e sei como resolver o seu problema. Mas antes de falar, eu quero que você veja com seus próprios olhos. Vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar o link da plataforma, você vai compartilhar sua tela comigo e a gente vai montar uma máquina juntos em 10 minutos para você ver como que isso funciona. Se é uma reunião presencial, melhor ainda, você pode montar junto com a pessoa ali. Não preciso nem pedir para ela compartilhar a tela. Então, aí sim eu mostro a solução. Antes disso, eu não compartilho tela, eu não falo sobre a empresa, digamos assim. Eu só mostro a solução depois de passar daquelas duas primeiras etapas. A última etapa aqui é a prova e o plano certo para ele. Então, a prova é uma prova social. Hoje, clínicas, lojas e serviços estão usando isso. Hoje, a maior parte dos seus concorrentes, ou a maior parte das clínicas, a maior parte das empresas ou segmentos utilizam essa tecnologia para resolver XPTO problema. Então, uma prova social. Hoje, a própria plataforma da Respondem, a gente tem diversos cases, tá? Obviamente, por contrato de sigilo, a gente não consegue expor o que é feito dentro dessas empresas, ou muita da maioria das vezes, quem são essas empresas. Mas, dentro da plataforma hoje, a gente disponibilizou o modelo de template. E nada melhor do que uma prova do que você mostrar isso funcionando para ele também. Então, como a nossa plataforma ela traz essa velocidade de implantação, você consegue mostrar essa prova real, em tempo real, para ele durante a reunião. Isso é muito forte. O próprio Renan ele passou por uma experiência que a primeira vez que ele viu a plataforma, o Renan que está presente aqui hoje, ele, enquanto conversava comigo, a IA respondia ele no WhatsApp. Ele falou assim, não tem base isso. Questão de minutos. Então essa é a maior prova social que tem. E aí sim, depois dessa etapa, você vai montar um plano para ele. Ou seja, hoje a gente tem diversos modelos dentro da plataforma, como por exemplo, a gente tem disparo de mensagem no WhatsApp, calendário, tem a parte da inteligência artificial, as instruções. Então, normalmente, uma empresa menor, ela não precisa de instrução ilimitada, porque ela não vai usar isso tudo. Então, o vendedor aqui, nesse caso, ele precisa identificar qual que é o plano certo para esse cliente. Quando o... Deixa eu só desligar o áudio do Arthur aqui. Aí foi. Então, voltando aqui à linha de raciocínio, antes de você vender, antes de você fechar, você recomenda. Então, aqui você não está vendendo nada, você está recomendando para ele, olha, eu acredito que esse plano aqui de R$299 vai atender seu caso. Ou, olha, você precisa de um plano mais robusto. Você é uma pessoa que não tem tempo. Então, eu tenho certeza que um trabalho de gestão vai resolver esse teu problema. Então, você recomenda uma solução. E aí, sim, você parte para um fechamento. Tá? Então, o fechamento ele pode partir ali, por exemplo, de você enviar o link e auxiliar ele no WhatsApp,
Se você usar alguns gatilhos, então, se ele disser que sim, você envia o link. Se ele enrolar, você pode usar algumas CTAs, como por exemplo, eu coloquei aqui, se não fizer hoje, você perde mais leads amanhã. Vamos começar logo. Então você consegue usar alguns gatilhos de urgência. Qual que é o gatilho que eu mais utilizo aqui? A plataforma, o teste gratuito, ele tem 3 dias grátis. Então, normalmente eu faço uma apresentação, eu faço um follow-up no dia seguinte, mandando conteúdos no YouTube, mostrando para aquela pessoa como que ela pode aprender. E no outro dia eu faço um follow-up falando que está acabando o teste gratuito e que o ideal seria a gente conversar para saber como que foi a experiência dela. Então eu utilizo esses 3 dias de teste grátis como um gatilho de urgência. Olha, você tem 3 dias para tomar uma decisão. Normalmente eu utilizo mais esse modelo de ancoragem. E aí obviamente, encaminhamento. O encaminhamento ele pode entrar numa reunião e compartilhar a tela e assinar junto com o cliente, ou mandar os prints ali para ajudar ele a assinar, mas isso é bem tranquilo. Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Tem algo que eu não contextualizei? Script de venda? Bom, bacana. Bom, ação imediata. O que vocês devem executar ainda hoje? Para se tornar um parceiro, para se tornar um membro dessa comunidade oficial, vocês precisam, para conseguir receber comissão, criar uma wallet dentro do Asas. O Asas é a plataforma que a gente utiliza aqui para gateway de pagamento, que é essa plataforma aqui, ó, asas.com. É criar uma conta, lá dentro você vai ter acesso à parte de wallet ID. Qualquer dúvida, podem chamar a Meg no WhatsApp, que ela vai auxiliar vocês, isso é bem tranquilo. E por que criar o wallet no Asas? Hoje, todo o pagamento de comissão, ele é feito através do Asas. Por quê? Toda vez que o cliente ele paga a plataforma, automaticamente o Asas ele faz a divisão de quanto é sua comissão e quanto vai para a Responda-me. Ou seja, toda vez que o seu cliente paga a plataforma, automaticamente o nosso sistema já faz a divisão da sua porcentagem e manda direto para a sua carteira. E nem passa no nosso banco. Isso vai direto para você. E é por isso que a recorrência ali é muito bom. Porque depois que uma pessoa coloca um atendimento como esse no WhatsApp, dificilmente ela cancela. Hoje o nosso churn está a menos de 2%. E com mais de 600 usuários ativos. Então o churn ali praticamente zero. Vamos falar, para não falar zero, né? Praticamente. O segundo passo, depois de criar o wallet, é escolher qual o seu perfil. Qual que é o seu modelo? Se hoje para você é complexo entender essa parte comercial, é complexo entender essa parte de gestor, seu indicador pode ser o seu lugar. Então, é de extrema importância nessa segunda etapa entender qual que é o seu modelo, quem você quer ser. Você quer ser a pessoa que indica, você quer ser a pessoa que vende ou a pessoa que configura. Isso vai dividir a sua atenção para aquilo que realmente importa. Então, hoje, a gente tem uma série de pessoas que querem vender, uma série de pessoas que querem configurar. E é por isso que é sempre bom vocês estarem se conectando no grupo, compartilhando as suas experiências, para que vocês conheçam ainda mais essas pessoas. Por exemplo, reforço. Eu, Júlio, hoje, não faço gestão. Na minha experiência como vendedor, faz muito mais sentido eu focar em volume e captação de cliente e terceirizar essa mão de obra. Mesmo que o meu ganho ele acaba sendo dividido, né, com outro gestor, isso para mim não faz diferença alguma, porque aí eu ganho no volume. Então, esse é o meu modelo. Mas o seu pode ser diferente. A gente tem uma série de pessoas aqui na aula hoje, o Elian, dentre outros parceiros, que tem grandes resultados aí trabalhando somente com a parte de gestão hoje em dia. Tá? Existem pessoas que começaram como vendedor e hoje só está na gestão, porque tem demanda, tem muita demanda, inclusive, né? Hoje você fala de inteligência artificial, todo mundo tem interesse. É um assunto que já não é mais
algo... Por exemplo, a gente, antes de vocês entrarem aqui na call, a gente estava conversando de inteligência artificial em 2022, mas próprio, indo mais atrás, 2014, quando existia aquela correção ortográfica, quando você digitava um SMS, é inteligência artificial fazendo isso. Mas agora, com a OpenAI, com essa democratização da IA, as pessoas estão começando a ter mais acesso. As pessoas estão começando a entender mais sobre o assunto e interessando de como utilizar essa ferramenta, principalmente para reduzir custo. Outro passo muito importante aqui é o quê? É criar a sua lista de contatos. Então, ainda hoje, vocês já conseguem criar uma lista com pelo menos 20 empresas. Pô, não sei aonde pegar essas empresas, meu. Tem Google Maps, tem LinkedIn, tem uma série de plataformas de marketplace, como Sebrae, como outros, que você consegue fazer essa prospecção. Aqui, vamos falar assim, um arroz com feijão que funciona, entra no Google, pega 20 empresas, lista essas empresas, disparam para elas que vai fazer total diferença. E aplique, junto dessa lista, o método 2-5-1, que é 2 abordagens, 5 follow-ups e 1 fechamento por semana. Bom, aqui são algumas ações imediatas que vocês já conseguem executar hoje. E antes para a gente poder ir para o nosso bolão, para o Tira Dúvidas, e eu ler também o que vocês compartilharam aqui no chat, eu vou falar sobre um bônus. Esse bônus é o quê? Na minha percepção, tá? Isso pode mudar dependendo da sua realidade. Então, por exemplo, tem um segmento que eu não coloquei aqui, porque na minha percepção é um segmento que hoje é um segmento que eu não vendi muito. Mas tem um parceiro que ele é segmentado somente para o nicho de venda de automóveis. Para ele, falar com cliente de clínica não faria tanto sentido, porque ele já tem propriedade no segmento de venda de automóvel. Então ele montou uma máquina só para o segmento dele. Então essa percepção de top 5 clientes é baseada na minha realidade de fechamento e também no maior número de clientes que procuram a Responda-me hoje. E esses 5 clientes eu separei aqui como clínicas, profissionais liberais, lojas pequenas e prestadores de serviço. Então, falando aqui um pouco de clínica. A gente tem, por exemplo, clínica de estética, odonto, saúde, laboratórios de exame, enfim, que eles possuem alto volume de mensagens, pacientes ansiosos, perda de leads por demora, eles precisam de organização, o ticket é alto, a dor é alta, então eles precisam fechar rápido porque sentem essa perda financeira de forma imediata. Por isso que eu coloquei aqui como top 1. Na minha visão, esse é um segmento hoje crucial para poder utilizar uma IA no WhatsApp. E aí, não é sobre ser humano ou não que está atendendo. É sobre quem está procurando essa clínica ter uma resposta no WhatsApp. Para ela não interessa se quem vai finalizar a venda é um robô ou se é um ser humano. Para ela o que ela interessa é que quando ela entrar em contato, o que você prefere? Faça essa pergunta para o seu cliente. Você prefere entrar em contato com uma empresa e não ter resposta ou ter uma resposta por uma inteligência artificial? Então, fica aí para vocês tirarem essa dúvida. Bom, particularmente, eu prefiro ter uma resposta. Eu odeio entrar em contato com as empresas no WhatsApp e não ter resposta. Até porque, se você não tem resposta na hora que você está comprando, imagina na hora que tiver um problema, né? Então, essa é uma dor muito latente também. O segundo top segmento aqui são negócios locais, como, por exemplo, moda, suplementos, pet, cosméticos, dentre outros. O WhatsApp ele acaba sendo um canal principal para esses negócios locais. Então, além de chegar demanda todo dia, é muito volume no WhatsApp, são poucos colaboradores. Normalmente, negócio local, o colaborador que atende no balcão atende no WhatsApp. E não tem como ele fazer tudo bem feito. Então, é um segmento que tem muita demanda também. Principalmente o varejo, que precisa vender todo dia. O dono sobrecarregado, atendimento bagunçado, coloquei algumas dores aqui também. O terceiro segmento são os prestadores de serviços.
Então a gente tem aqui advogado, personal, esteticista, imobiliárias, mecânicas, manutenção e assistência técnica. São alguns exemplos, tá, pessoal? Obviamente existem várias outras prestações de serviço, como por exemplo eletricista, enfim, entre outros. A maior parte desses prestadores de serviços, eles respondem mais de 30 mensagens por dia, seja de novos clientes ou de clientes que já existem, clientes que já estão ali contratando o serviço deles. Então, além de perda de lead, eles perdem NPS, insatisfação, o dia é corrido, não conseguem responder. A inteligência artificial, até coloquei aqui em negrito, que ela vira um salva-vidas para esse tipo de segmento, porque de fato, ele olha isso aqui como uma luz no fim do túnel, porque normalmente essas pessoas não conseguem contratar alguém, tá? E o custo de contratação hoje a gente sabe que não é barato, e mesmo que você consiga pagar aí em torno de R$ 2.000 para uma pessoa, ela vai trabalhar 8 horas por dia no máximo. Então, para esses prestadores de serviço, isso é uma dor latente, porque eles investem muito em tráfego, em mídia, em captação, eles precisam estar vendendo toda hora. Então, é um segmento também que tem muita demanda. Um quarto segmento que eu coloquei aqui é um segmento que eu particularmente sou fascinado por ele, que são franquias, micro franquias e redes. Por quê? Normalmente, quando eu faço uma venda para uma franquia, é muito comum o franqueado ele estar em um grupo que existem outros franqueados dentro desse grupo. Então, eu consigo escalar minha venda muito mais rápido no formato de indicação. E é por isso que eu tenho um carinho enorme por esse segmento e decidi trazer ele aqui para vocês também. Então, já tem algumas empresas, como, por exemplo, a Doutor Exame, que foi um segmento muito potencial que a gente fechou, que possui 84 unidades. Então, é muito interessante aqui esse modelo de negócio também. E, por último, eu coloquei profissionais liberais, que são nutricionistas, fisioterapeutas, massagistas, psicólogos, que têm a vida super corrida, que eles não conseguem fazer um atendimento e responder no WhatsApp, e eles querem sempre a agenda cheia. A necessidade deles é ter uma agenda cheia e uma IA que não só faz agendamento, mas também confirma se a pessoa vai comparecer. Então, essa aqui é fantástica aqui para a gente poder trazer. Bom, eu vou ler aqui agora as perguntas que vocês estão fazendo. Bom, pessoal, como a gente não está em um volume muito alto aqui, eu gostaria que vocês também abrissem o microfone para a gente poder conversar, para tirar dúvida. E usar desse tempo aqui com grande valor para que eu possa somar aí na vida de vocês também. Gostaram da apresentação? Gostei bastante, hein? Quando a gente fala de modelo de negócio, dinheiro, a coisa fica boa, né, Júlia? Eu gosto. Bom demais, mas realmente passou boas estratégias aí, boas ideias. E é o que eu costumo falar até para clientes e colegas, que a oportunidade está aí. Vai dar prioridade de cada um, né? Mas inteligência artificial e atendimento é um negócio que ninguém fica sem. Desde um autônomo até uma empresa, todo mundo precisa ter isso bem alinhado, né? Então, eu indico sempre a Responda-me e ofereço, porque eu sei que é uma solução que eu confio, eu uso, então é uma forma que eu gosto de agregar também para as pessoas, porque eu sei do resultado que traz, né? Um bom atendimento. Oh, com certeza. Com certeza. E assim, eu acho que o melhor do que você vender algo é você ajudar alguém, cara. Porque não tem coisa melhor. Assim, a venda acaba se tornando consequência, porque é um produto muito bom. Por exemplo, eu vim do mercado onde eu vendia serviço de marketing. Por muitos anos eu vendi serviço de marketing. E em determinado momento, eu cheguei até a me questionar se o que eu estava vendendo realmente estava ajudando a outra pessoa. Porque o marketing, ele é algo muito incerto, ele é uma aposta. Eu não sei se aquele investimento que vai ser feito em anúncio vai retornar para aquele cliente.
Então, quando eu vendi esse tipo de serviço, tinha cliente que, cara, ele investia X e voltava 10 vezes mais sobre o investimento, e tinha um outro cliente que é do mesmo segmento que investia X e não voltava 2 vezes, né? Às vezes ficava 1 a 1. Então, é uma aposta. Era uma venda que, na maioria das vezes, eu tinha que convencer quem estava do outro lado da tela que ele deveria apostar na nossa solução, que talvez a gente conseguiria gerar resultado com a verba dele. Então, é uma venda muito complexa, é uma venda que você não tem certeza se vai ajudar ou não a pessoa. Obviamente, fazer um ótimo serviço, etc. Agora, você tem um produto que você tem certeza absoluta que você consegue ajudar aquela pessoa, e o resultado de que pode ajudar ela é imediato, cara, isso deixa tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Mais fácil para você indicar com propriedade e ter certeza do que você está indicando para aquela pessoa. Mais fácil para você poder também escalonar outros tipos de serviço. Por exemplo, eu tinha uma equipe de mais de 7 pessoas ali fazendo ligações diárias. Eu sempre estava prospectando novas pessoas. Algumas que estão nessa call fez parte também dessa equipe já no passado. E por muito tempo sempre escalonando a operação, nunca escalando. Qual que é a diferença? Escalonar é quando você precisa de mais braço operacional para conseguir aumentar seu faturamento. A escala, você não precisa aumentar o seu custo operacional para poder faturar mais. Então, naquele momento eu percebi que eu estava escalonando e era um mercado muito competitivo. Quando eu conheci a Respondeme, quando eu conheci a inteligência artificial, naquele momento, eu comecei a indicar, comecei a vender e naturalmente eu comecei a converter esses clientes para meu serviço de agência. E hoje tem cliente que compra site, tem cliente que compra agência. Eu nunca vendi tanto serviço de marketing igual eu estou vendendo agora. Nem quando eu tinha uma equipe de mais de 7 pessoas. Hoje, mesmo sem essa equipe robusta, eu vendo mais do que quando eu tinha essa equipe. Por quê? É natural que ela venha, ela conheça a IA, eu resolvo um desses problemas e ela fala, olha, Júlia, eu gostaria agora de colocar mais demanda, porque eu sei que meu WhatsApp agora consegue suprir essa demanda. Ou, Júlio, você consegue indicar alguém para fazer um site? Júlio, você consegue indicar alguém para resolver X, Y, Z problema? E aí começa a surgir muitas oportunidades. Um outro exemplo que aconteceu recentemente foi um cliente da Respondeme que ele gostaria de criar uma solução com inteligência artificial que foge do WhatsApp, que foge da proposta do WhatsApp, e eu conectei ele com outro parceiro, que é um gestor da Respondeme, para ele poder fazer o orçamento. Deu super certo, os dois fecharam o negócio, e esse parceiro veio e falou, Júlio, eu agradeço você, toma aqui uma parte do que eu fechei, mesmo se eu estar esperando nada sobre aquilo, e foi muito legal. Então, eu consegui perceber que abre portas, sabe? O fato de você ter um produto que ele consegue realmente ajudar outra pessoa, mesmo que aquela pessoa não feche, ela vai saber quem precisa. Então, abre muitas portas mesmo. Concordo, Júlio. E esse serviço, ele é muito atual, né? Então, essa questão, né, quando a gente fala de marketing, é muito abrangente, é muito tipo de serviço, e realmente, quando depende muito do outro lado, né? Às vezes do empresário que não tem muita noção, também não tem muita equipe, não consegue executar da maneira que a gente indica, acaba perdendo força, né? E o trabalho até para um pouco. Mas quando a gente fala de atendimento, né, que é a questão da Responda-me, não tem como ele não ter resultado, ele vai ter resultado e vai chegar, pelo menos na jornada, vai avançar mais do que seria dependendo somente dele, né? Porque tendo uma IA treinada para atender da melhor forma possível, 24/7, é impossível não gerar venda, é impossível não ter um resultado direto disso, né? Com certeza. E hoje, Renan, a gente está aqui falando sobre algumas pré-pautas, né? Pô, modelos de ganho, método de prospecção, mas é uma folha em branco, cara. Uma inteligência artificial é uma folha em branco. Por exemplo, me surpreendeu o último parceiro que eu conversei, que ele falou, Júlio, eu não cobro a inteligência artificial dos clientes. Eu cobro resultado por venda.
ele está ganhando comissão sobre o resultado que a IA que ele implementa seja gerado para o cliente. Cara, isso explodiu minha cabeça. Eu falei assim, olha, eu nunca pensei em vender dessa forma. Sabe? Oi, Maria, pode falar. Deixa eu abrir o microfone aqui agora. Então, você sabe, eu já pensei nisso, porque eu conheço muita gente que trabalha assim, tá? Como é que eu posso dizer? Não, lógico que não com IA, é uma coisa muito recente, mas esse modelo de você lucrar sobre o ganho, é como uma empresa de cartão de crédito ou de cartões, geralmente, meio de pagamentos fazem. Ou seja, ela cobra um percentual em cima de cada transação feita, entendeu? É o mesmo que se pode fazer aqui. Achei interessante, porque eu não sabia que vocês estavam, que alguém estava trabalhando nesse modelo. Isso é muito interessante. Ou seja, você pode cobrar um X por cada negócio fechado pela IA ou por cada negócio atendido pela IA, aí depende muito do volume do cliente. Então, em vez de cobrar a implantação, você faz um acordo com ele que você vai ter um percentual em cima daquilo que ele conseguir vender usando o Responda-me, por exemplo. No passado, muita gente fez esse tipo de negócio com telecomunicações e outros serviços do tipo. Não, esse parceiro me surpreendeu. Uhum. Esse parceiro me surpreendeu. O que ele vende? Olha para você ver que sacada que ele teve. Ele é uma empresa que ele é uma distribuidora de esquadro de alumínio. E ele é uma distribuidora para vidraçaria. Então, a vidraçaria, quando ela vai colocar um box, quando ela vai colocar uma janela, ela precisa do alumínio, de um esquadro de alumínio para que seja colocado aquele produto. E aí, ele foi genial, porque ele já tinha colocado a inteligência artificial na operação dele, já tinha tido essa experiência, e ele começou a entender que que a vidraçaria, que é cliente dele, estava tendo o mesmo problema que ele. Por ele já conhecer do segmento, ele vendeu para uma cliente, ele vendeu para o segundo cliente. E hoje, eu não sei ao certo qual está o portfólio dele, mas eu sei que o ganho dele no final do mês é super relevante. Entendeu? Chega a ser maior que o meu. Vendendo vidro, hein? Vendendo vidro, literalmente. E assim, ele não é uma pessoa formada em programação, ele não é uma pessoa que veio do mercado de tecnologia, ele vendia esquadra de alumínio. A única coisa que muda do que ele fez para o que a gente pode fazer é que ele teve ação. Ele viu a oportunidade, teve ação, conectou as pessoas certas e hoje está faturando em cima disso. Então, é muito inteligente, sabe? Quando você consegue pensar que tem um ótimo produto, que tem um ótimo preço, começa a ficar mais fácil você pensar meios de monetizar isso. Uhum. Ele, por acaso, configurou sozinho o atendimento? Não, teve uma ajuda. Teve uma ajuda. Na verdade, ele praticamente nem vendeu a IA. Ele trabalhou mais com formato de indicação mesmo. Uhum. Ele conectou uma pessoa que configura, uma pessoa para fazer o pitch, e aí ele indicava essa pessoa de forma genuína para os clientes dele. Entendeu? Uhum, entendi. E só que a diferença é que ele não cobrava por implantação ou por ferramenta. Ele cobrava por resultado. Essa foi o que mudou o jogo ali. E por ele já conhecer do segmento, foi bem mais fácil também. Ele só vende para vidraçaria. Entendi. Ele no final das contas, ele usa digamos, a rede dele, né? A rede dele. Contato. Inclusive, ontem, ele até mencionou para mim, falou assim, que agora ele está vendendo IA para algumas vidraçarias que não é cliente dele, e está se tornando cliente. É uma esteira de produtos. Né? Uhum. Então, é o que a gente até falou no começo da reunião. A questão o primeiro ponto ali. A gente tem vários modelos de ganhos, mas qual modelo se encaixa mais no perfil? Isso que deve ser analisado. Porque eu conheço, assim como ele, que não tem experiência em como vender a IA, ele não tem experiência de como chegar na empresa e apresentar em como vender a IA, mas ele tinha os contatos. E ele tinha quem vendia e o gestor. Ele juntou essas duas peças e fez uma oferta. Então, eu conheço muitos parceiros aqui que estão ganhando só indicando. Entendeu? Porque, no final das contas, a indicação genuína, ela é muito poderosa. Eu, naturalmente, entro em grupos
de agência, grupos, comunidades no WhatsApp. Toda vez que alguém tem uma dúvida dentro desse grupo, eu indico a Responda-me, de forma natural. E a tendência dessa pessoa acessar a plataforma, depois ela me questionar, é muito maior do que se eu falar para ela, olha, eu vendo uma solução que resolve esse problema. O fato de indicar é muito poderoso. O Renan, por exemplo, o Renan que a gente estava conversando agora há pouco aqui, ele vendeu através de uma indicação. Ele indicou a plataforma para o cliente dele, ele não vendeu a plataforma. E nem fez a gestão. Então, o Renan, por exemplo, é um parceiro exemplo aí que eu estou dando que indica. Trabalha com a parte de indicação. Mas aí você também precisa ter uma rede muito grande, né? Quer dizer, conhecimento lá de várias pessoas. Eu não sei se é todo mundo que consegue. Não necessariamente, porque assim, a grande parte das pessoas, ou elas vendem para o WhatsApp, ou elas conhecem alguém que vende para o WhatsApp. Vou usar um exemplo aqui muito simples, mas que faz sentido. Se você perguntar para o seu vizinho se ele sabe o que você faz hoje, dificilmente ele vai saber. Acredito eu. Mas ele conhece alguém que usa o WhatsApp para vender, ou que usa o WhatsApp para atender, ou usa o WhatsApp para alguma ação. Seja a empresa que ele trabalha, seja um amigo que tem uma empresa, seja a empresa dele. Então, na maioria das vezes, não é sobre a gente ter um grande ciclo de pessoas. É sobre a gente expor para as pessoas que fazem parte do nosso ciclo quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós resolvemos. A partir daí, é natural que comece a surgir oportunidade. Não tem como uma pessoa indicar você se ela não sabe o que você faz. Sabe? Então, eu vendo em todo momento. Eu vendo para o meu médico, eu vendo para minha academia, eu vendo a todo momento. Deixa eu fazer uma pergunta burra aqui, tá? Que eu já deveria ter feito há muito tempo e não fiz. Vai ver que vocês até falaram e eu não registrei. É o seguinte, o cliente em si, ele já tem que ter o WhatsApp Business contratado, ou não? Não. No WhatsApp, um número de WhatsApp qualquer, como pessoa física mesmo, a gente consegue implantar o Responda-me para ele? Consegue. Ah, bom saber. Inclusive, eu fiz uma achei que ele tinha que necessariamente ter o business do WhatsApp para ela se integrar, mas não é isso. Não necessariamente. Eu fiz uma venda muito curiosa, Maria, que foi para o pessoal da Sugai. Sugai é uma indústria em São Paulo que eles fabricam peça de caminhão. Tá. É retentor, peças de caminhão, peça mecânica. E aí, a Sugai, eles viram a inteligência artificial, gostaram, contrataram, e um colaborador lá dentro, que viu a ferramenta, ele falou assim, meu chefe fica o tempo todo me mandando mensagem, eu preciso colocar uma IA para responder o meu chefe. E ele fez isso e funcionou. Então, foi algo que é um caso muito atípico, né? Ele é CPF, ele colocou IA para responder o chefe dele. Olha que eu tenho um monte de amigo que está assim, se ralando nas empresas. Uma boa ideia, eu vou falar assim, eu quero uma IA para responder para o seu chefe qualquer hora da noite do dia, porque muitas vezes o pessoal não tem senso, né? De telefonar para o funcionário. Uma boa ideia. Então, assim, qualquer pessoa que tem demanda no WhatsApp ou conhece alguém que tem demanda no WhatsApp, ela é um potencial de fechar contigo. Tá? Hoje, para você ter uma ideia, as pessoas que mais indicam empresas para que eu possa vender são pessoas que não são clientes da Responda. Isso é muito doido. Toda vez que eu faço uma reunião com o time comercial, reforço isso. Eu falo, pessoal, quem mais indica, porque eu faço um processo de indicação muito forte aqui, sabe? Eu normalmente sempre peço realmente a indicação na maior cara de pau mesmo, porque se não for assim, a pessoa não vai indicar. Né? Então eu sempre estou comentando, olha, você tem 5 contatos para me passar, olha, você tem 2 contatos para me passar. Sempre. Isso eu faço há muitos anos e funciona muito bem. E as pessoas que mais indicam são pessoas que não são nossos clientes. E essa é uma métrica que me chama muita atenção toda vez que eu analiso ela. A pessoa nunca criou uma conta, às vezes nem sabe o que é Responda-me,
mas sabe que eu resolvo o problema de ter mais controle no atendimento do WhatsApp com inteligência artificial. E, naturalmente, ela acaba indicando. Então, é como se, por exemplo, você tem um amigo e esse amigo ele precisa de uma indicação de um eletricista. E você tem um contato de um eletricista. Você passa esse contato. Então, é como se fosse essa analogia que eu acabei de usar do prestador de serviço, sabe? Só que a diferença é que são poucas pessoas hoje que falam sobre inteligência artificial. Você pode até ver na rede social, na internet, isso é hype para todo lado. Mas se você olhar para o seu ciclo, para a sua volta, para o mercado, para a farmácia que está perto de você, eu te garanto que eles já ouviram falar, mas nunca teve ninguém que trouxe uma solução para eles. É um contrassenso isso, tá? Eu vivo em dois mundos engraçados, é quase esquizofrênico. No mundo real, quer dizer, o não virtual, eu realmente não vejo ninguém, vejo as pessoas operando, trabalhando da forma tradicional. Agora, se eu ligo meu celular e entro na internet para qualquer coisa, no YouTube, meu Deus, o que chove de propaganda com inteligência artificial em cima de mim, e eu fico, assim, atordoada. Às vezes eu acho que quando uma coisa começa a acontecer, assim, em proporções muito grandes, ou seja, de baseada, aquele negócio vem para cima, é porque a coisa já está no fim de linha, você entendeu? É engraçado isso, porque parece que está se popularizando muito, ou então tem uma enxurrada de gente oferecendo serviços assim. E aí você fica um tanto quanto perdido. Você fala, nossa, ou está todo mundo usando, ou não tem ninguém usando. Eu diria que é uma faca de dois gumes. E isso é muito bom, porque, por um lado, todo mundo hoje tem internet. Isso aí a maior parte das pessoas, pelo menos eu não conheço ninguém que não tem internet hoje. Entendeu? Se você, por exemplo, hoje até índio está colocando stores. É algo que no passado a gente nunca imaginava que isso ia acontecer tão rápido. Então, sabendo que as pessoas têm internet, automaticamente eu sei que elas também estão ouvindo falar sobre isso. Mas as pessoas não buscaram ainda sobre isso, elas não tiveram uma iniciativa. E assim, a maior parte das propostas não tem clareza. Então, é muita solução, mas muitas vezes essas soluções são propostas por pessoas que não têm muita clareza, que não têm uma iniciativa. E é por isso que o contato porta em porta, olho no olho, pessoas próximas, ele sempre vai converter muito, mas muito bem. Porque quando você tem uma pessoa à sua volta que não utiliza e você fala que você pode resolver esse problema, o fato dela já ter ouvido falar isso numa rede social facilita o seu trabalho. Porque não é algo que você está indicando que ela nunca ouviu falar. Ela já ouviu falar, ela só não teve a oportunidade ainda de conhecer. Então é por isso que eu digo, é uma faca de dois gumes. O nível de consciência das pessoas está super alto. Mas a busca para resolver esse problema ainda falta um empurrão. E é o momento da gente beber água limpa. Pode ser que a próxima geração, Maria, já estejam procurando faculdade para se formar nessa profissão. Entendi. Mas, enfim, é estranho. Eu diria assim que é uma coisa complicada. Parece que ele só existe para um pedaço da humanidade, para outro pedaço não existe. E tudo hoje, qualquer propaganda de qualquer coisa, estamos fazendo isso com o IA, estamos fazendo aquilo com o IA. Eu queria uma lavadeira, uma cozinheira, sabe? O dia que chegar, tiver um robô barato que faça todo o serviço doméstico, bom, aí é o céu, né? Vai ter. Esse é o meu sonho, mas acho que eu não vou estar viva para ver. Não, vai estar sim, poxa. Ó, pensa bem, o micro-ondas, air fry. Há tempos atrás a gente nunca imaginava que isso existia. Depende de uma infraestrutura danada. Não, pode depende de energia, de muita energia. Assim, vocês olham muito, o pessoal de marketing realmente é muito empolgado, né? Uhum. Vamos fazer, vamos vender, vamos comprar. Mas depois tem que sustentar isso tudo. E existe toda uma infraestrutura terrível para manter essas coisas todas em funcionamento. Aí é outro lado que eu vejo, por causa do lado técnico. Você precisa de data center, você precisa de muita energia, você vai precisar de muita água, sabe?
mexe em muita coisa. Bom, enfim, não vamos entrar por aí, não, porque eu acho que está fugindo do foco. Mas eu estou dizendo que são questões limitantes, que, assim, se vou olhar o que tem de gente, tem de propaganda de tudo, parece que qualquer solução, estamos fazendo qualquer coisa, tem IA, a minha solução tem IA, eu não sei o que tem, tudo tem IA. E, Olha, assim, por exemplo, energia. Tá, concordo com você, tem um alto consumo de energia, mas já tem soluções sendo feitas para isso. Por exemplo, na China, hoje, a calçada gera energia enquanto você anda. Ok. Agora, vamos partir para um outro princípio, saindo um pouco de inteligência artificial. Quando começou a colonização, quando começou as indústrias, quando começou a crescer tudo isso, tem algo que o pessoal fala muito hoje, que é o desmatamento. Mas eu não vejo ninguém hoje plantando uma árvore para poder lutar contra isso, né? Então, o que foi feito sobre as indústrias para poder parar com esse problema? Elas investiram em empresas terceirizadas que faziam isso, esse trabalho. Então é natural que com a evolução tende a ter outras soluções. Então, assim, eu não me preocupo com a energia. E eu tenho certeza que a farmácia, que a clínica que você frequenta também não está preocupada com isso. Porque no final do dia, o que está preocupando ela é o tanto que ela está deixando de dinheiro em cima da mesa por não responder essas pessoas. Isso não vai bater na conta de luz dela. Entende? Assim como o desmatamento, por enquanto, não está batendo na sua também. Óbvio que tem todo um conceito, tem toda uma preocupação por trás disso. Mas o que eu quero dizer é que a grande massa, eles, no final do dia, não estão preocupados. Entendeu? E para isso impactar, principalmente falando de energia, para isso impactar a gente, por exemplo, um desmatamento, ele impacta muito mais a nível global. Agora a energia já, poxa, o pessoal da China está fazendo um segundo sol. Então isso não é preocupação. Na verdade, eu vejo como oportunidade. E fica aqui para vocês uma dica de que eu vejo que o mercado fotovoltaico, que é energia natural, ele vai crescer de uma forma desproporcional em 2026. Por conta do que está acontecendo em 2025. 2025 foi o ano da inteligência artificial e não tem como falar que não foi. Tá? Então, dificilmente, eu, por exemplo, nunca recebi uma objeção dessa de energia. Mas se um dia alguém comentava contigo, tu já sabe como responder. Não, tudo bem, eu sou fã de tecnologia. Eu sei que existem soluções tecnológicas, algumas acertadas, outras erradas. Quando eu falei disso, eu não estou falando que é uma limitação para não usar a inteligência artificial, não é isso. As coisas precisam andar num equilíbrio, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes parece que, assim, não existe mais nada funcionando sem inteligência artificial, mas isso só está acontecendo na propaganda. Na realidade, as coisas parecem que funcionam assim, do mesmo jeito que antes, que sempre. Por isso que eu falo, assim, eu sento para olhar na internet e vejo um monte de propaganda, tudo usando inteligência artificial, mas no dia a dia das pessoas eu não vejo elas utilizarem, entendeu? Talvez seja porque é um olhar muito micro, mas se for olhar para o macro, por exemplo, vamos supor que você entra vamos usar o exemplo da farmácia. Você entra numa farmácia, você vai ver que tem uma pessoa no balcão. Naturalmente, se você mandar mensagem para aquela farmácia, dificilmente você será atendido por uma inteligência artificial. Provavelmente você vai ser atendido por um chatbot, talvez você vai ser atendido por um humano. Então, eu vejo como oportunidade. Por quê? As pessoas já estão sabendo o que é inteligência artificial, elas estão sabendo que é uma experiência muito melhor, mas ainda falta alguém para apresentar. E se não vai ser você, vai ser outra pessoa. Isso vai bater na porta dela. Cedo ou tarde, isso vai bater na porta dela e ela vai utilizar. Porque a redução de custo que isso traz não é sobre substituir o ser humano, é sobre ser uma ferramenta de trabalho para o ser humano. Por exemplo, eu tenho uma funcionária, essa funcionária custa X, ela trabalha por 8 horas por dia, e dessas 8 horas, pelo menos 4 horas ela fica ocupada no WhatsApp. Se eu conseguir resolver esse problema do WhatsApp para ela, eu consigo 4 horas por dia para ela ser mais produtiva no presencial. E isso para o empresário, no final do dia, vale muito mais do que ele contratar mais uma pessoa só para cuidar de WhatsApp. Entende? Ou seja, eu presenciei operações
que a pessoa precisou demitir 12 pessoas, mas eram 12 pessoas que não tinham produtividade. E ela manteve aqueles 6 que eram os melhores vendedores, pagando mais, remunerando melhor. Eu presenciei isso acontecendo. Então, eu vejo que é sobre isso, é sobre se hoje as pessoas que você está vendo na vida real, digamos assim, não estão utilizando, você está em um oceano azul. Porque é questão de momento para alguém apresentar isso para elas e elas começarem a usar. E aí vai chegar a outra questão. Acontecendo isso, vai falar, putz, passou entre meus dedos. Eu tive a oportunidade, né? E eu tenho certeza que, poxa, comigo já aconteceu muitas vezes isso, imagino que com vocês aqui também já deve ter acontecido algo parecido. Que é você ver algo acontecendo, saber que pode resolver, mas não fazer. Então hoje a gente tem a oportunidade de ter a plataforma pronta, a tecnologia pronta, a gente sabe que é uma dor latente do mercado. Então agora é como a gente pode colocar isso para rodar. Eu vi aqui que o Brasília já tem faculdade, é verdade, né? Brasília já tem uma graduação de inteligência artificial, a primeira faculdade do país. Eu não sabia que era a primeira, não. Machine Learning é uma IA de mais baixo nível, tem quase em tudo. O exemplo de corretor do teclado foi muito bom. É, exatamente. Por exemplo, hoje a gente já utiliza inteligência artificial sem perceber, né? Que é o resultado da calculadora que aparece no WhatsApp, a correção ortográfica das mensagens. Inteligência artificial ela já está na nossa vida há muito tempo. Só que o chat GPT, o famoso OpenAI, ele democratizou o uso da inteligência artificial. Hoje, por exemplo, eu tenho um avô, eu tenho esse privilégio ainda de ter um avô, sei que muitas pessoas ainda não têm, e meu avô, cara, eu consegui acompanhar a transição da vida dele de ter o seu primeiro celular, de assinar o seu primeiro Netflix, e hoje eu acompanho ele fazendo pesquisa no OpenAI ao invés do Google. E eu fico abismado quando eu vejo isso, porque ele é um senhor de 89 anos. Então, assim, quando eu vejo isso acontecendo, eu vejo que a gente está no caminho certo, sabe? Bacana. Olha, tem muita mensagem aqui, deixa eu ver. Galera, eu vou sair, beleza? Valeu, Renan. Renan já até saiu, né? Tem várias faixas na rua e pista que contam quantos carros passam. Cara, eu tenho um cliente que ele é uma barbearia, que ele tem câmeras posicionadas nessa barbearia e a câmera ele consegue identificar se a pessoa pagou em dinheiro, se ela pagou em cartão. Ele possui 64 barbearias hoje, modelo de franqueadora, e todos os investidores, exclusivo, tá? Todos. Nenhum é barbeiro. Todas as unidades, nenhuma unidade quem comprou foi um barbeiro. E o que mudou o jogo para que esses investidores vissem isso como modelo de negócio foi colocar a inteligência artificial dentro da operação dele. Hoje ele usa a inteligência artificial no WhatsApp, junto com a Respondem, mas também utilizam outras tecnologias nas câmeras. E assim, Cleiton, o que me deixa mais feliz com o mercado que a gente trabalha? Porque constantemente eu recebo aqui algumas propostas do tipo: olha, Júlio, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer um projeto que faça esse tipo de trabalho. Enfim, várias situações diferentes que poderiam ser feitas com inteligência artificial. Mas o que me deixa mais contente da escolha que a gente fez para o WhatsApp, não uma outra diferente, é que o WhatsApp hoje é o principal canal de venda de todo mundo. Todo mundo, porque melhor que canal de venda é um canal de intenção. Todo mundo que usa o WhatsApp tem a intenção de fazer algo, seja de convidar para um evento, seja de chamar para fazer, esclarecer como foi o dia, seja para comprar algo. Então o WhatsApp ele acabou tornando o que a gente chama de front-end. Né? O que é o front-end? É a interface principal que a pessoa visualiza. Então, antigamente, quem fazia muito bem isso era um site. E hoje a gente vê o WhatsApp performando melhor que o site, na maioria das vezes. Então, saber com que a gente está trabalhando no mercado segmentado para o WhatsApp,
que hoje é um dos principais aplicativos utilizados para comunicação, se não o maior, me deixa mais tranquilo, sabe? De que a gente fez a escolha certa. Bom, pessoal, é isso. A aula de hoje a gente falou um pouco sobre modelos de ganhos, método de prospecção, script. Então, espero que tenha agregado para vocês aí pelo menos 1% melhor do que vocês entraram nessa reunião. E é uma satisfação enorme poder compartilhar tudo isso com vocês, tá? Tamo junto demais. Valeu a call e, cara, depois a gente troca uma ideia lá no WhatsApp pra gente conversar melhor sobre a plataforma aqui, quais são as possibilidades que eu posso usar para não só para divulgar, né, mas também para vender umas soluções pré-montadas aí para alguns clientes. Com certeza. Cleiton, você que já comercializa, você que trabalha com N8N, irmão, você vai tirar isso de letra. Todo mundo que tem contato com N8N, que eu apresento a plataforma, a pessoa já vai montando, já vai desenrolando, e é muito bom, é muito bom. A experiência que você vai ter, eu tenho certeza que vai ser diferente de um iniciante. Então, o que eu recomendo? Eu gostei, igual eu falei, eu quero paz e lucro. Então, a paz pela plataforma aí, cara, você não ficar olhando para VPS, igual cara, a paz que você vai ter de não preocupar com VPS vai valer cada centavo. Isso aí eu te garanto. 100%. Tu viu lá que a Cloudflare deu pau hoje? Metade da internet caiu? Até o Twitter foi de Vasco? Não. A questão não é nem a Cloudflare. A questão é quando a VPN cai ou quando desconfigura algo, você tem que olhar, encontrar qual JSON é. Exato. Nossa, isso é o maior. Você gasta pelo menos umas 6 horas ali para poder arrumar. Quanto mais cliente tem, mais difícil é. E eu digo mais, Cleiton. Por exemplo, hoje, eu acho que não está mais na cal aqui, o Elian. O Elian ele já saiu. O Elian ele é uma pessoa que ele começou como gestor e hoje ele está construindo uma agência só para atender a Respondem, devido ao volume. E o que ele disse que foi o melhor de tudo isso que aconteceu? Que com o N8N seria muito difícil dele escalar essa operação do jeito que ele está fazendo com a Respondem, porque é difícil você encontrar profissional de confiança. Faz sentido. Tem que ter muita delicadeza para trabalhar com N8N. Backup, né? E ter conhecimento técnico. Exato. A Respondem você não precisa ter conhecimento técnico até certo ponto. Um CS com boa gestão, com bom atendimento ao seu cliente, já resolve o seu problema. O cara não precisa ser programador ou formado. Então isso ajuda muito, muito mesmo. Eu concordo demais. Maravilha. Eu vou sair aí, mas depois dá um alô lá no grupo, me chama no privado, a gente continua o papo. Com certeza. Manda um oi no grupo lá que eu faço questão de te chamar, cara. Fechado. Vou dar um alô aqui. Valeu. Bom, pessoal, tenha uma ótima noite. Obrigado por todos que participaram. Pode contar comigo. Tá bom? Um abraço e até logo. Tchau. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.